pessoal, prontos para mais uma aula? Então, vem comigo. A gente vai continuar falando sobre a água. Nós já vimos que a água é super importante. Nós já vimos que a água ela está presente em quase tudo no nosso planeta, está no nosso corpo, está no corpo dos demais seres vivos. A gente usa ela para tomar banho, a gente usa ela para fazer comida, a gente usa para fazer todas as tarefas do nosso dia a dia. Então, a água ela é muito importante. E agora a gente vai ver que existe uma outra característica da água que também é muito importante, porque nós utilizamos ela no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre a capacidade de dissolução da água. O que é isso? A gente vai dizer que a água ela é um solvente, ou seja, ela é capaz de dissolver quase todos os materiais presentes na natureza. Pois é, por isso que a gente diz que a água ela pode ser considerada um solvente universal, ou seja, quase todos os elementos presentes na natureza podem ser dissolvidos em água ou podem ser diluídos em água. Então, quando a gente diz que um determinado material ele se dissolve quando ele entra em contato com a água, a gente vai chamar esse material de solúvel. Então, ele é solúvel em água, em água, ele se dissolve na água. Quando o material ele não consegue se misturar com a água, ele não consegue se dissolver na água, a gente vai chamar esse material de insolúvel. E aí a gente pode ver fazendo experiências em casa, básicas. A gente pode pegar um copinho com água e a gente coloca ali um pouquinho de açúcar. E a gente vai mexer, mexer, mexer e a gente vai ver o quê? Que aquele açúcar, de repente, ele vai sumir, ele vai desaparecer dali daquela água. Mas aquele açúcar saiu dali? Não. Simplesmente o que aconteceu? As moléculas do açúcar se juntaram com as moléculas da água, ou seja, houve uma dissolução. Aquele açúcar dissolveu ali naquela água. A mesma coisa acontece com sal. Se eu pego um copinho de sal, de água, coloco um pouquinho de sal e mexo, 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 o que vai acontecer? Aquele sal também vai se dissolver na água, vai desaparecer na água. Mas se a gente provar aquela água, a gente vai sentir aquela água salgada. Por quê? Porque o sal vai continuar ali, só que ele está agora em de outra forma. Ele vai estar dissolvido na água. Agora, se eu pegar um copinho, colocar um pouquinho de água e colocar um pouquinho de óleo, será que esse óleo vai se misturar? Será que esse óleo vai se fundir com as moléculas de água? Não, esse óleo ele vai ficar separado da água, e a água, como por ser mais densa, ou seja, ser mais pesada, ela sempre vai ficar na parte de baixo, e o óleo que é mais leve, ele vai ficar na parte de cima. Então, a gente diz o quê? Que o óleo é insolúvel em água, ou seja, eles não se misturam, eles não vão se fundir, as moléculas não vão se fundir e não vão ficar uma coisa só. Quando eu digo ficar uma coisa só, eu quero dizer o seguinte: quando a gente voltando um pouquinho para a nossa experiência do açúcar, quando a gente mistura a água com o açúcar, depois que mexe, 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 aquele açúcar se dissolveu na água, é possível visualizar ali o que é água e o que é açúcar? Não, ali vai virar uma coisa só, ou seja, então a gente vai chamar de solução homogênea, ou seja, quando vira uma coisa só, quando eu não consigo mais perceber aonde, né, tá a água e aonde onde está o açúcar. Com sal a mesma coisa. Se eu coloco um copinho com água, coloco um pouquinho de sal, mexo, 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 e aí ele vira uma coisa só, eu não sei mais diferenciar, eu não sei mais separar o sal da água, vocês concordam? Mas se eu provar, como eu falei, se eu provar água, eu vou sentir aquela água ali salgadinha, ou doce se for com o açúcar. E aí, o que aconteceu? Então, virou uma solução homogênea, porque eu não consigo mais perceber aonde está um material e aonde está o outro material. Mas e quando eu coloco a água e o óleo? Eu não consigo perceber que a água está separada do óleo. Ali eu vou dizer que há uma solução heterogênea, ou seja, coisas diferentes. Eu consigo visualizar os dois elementos diferentes. E aí, quando eu faço uma solução heterogênea, que eu consigo uma mistura ou uma solução heterogênea, que eu consigo separar, que eu consigo diferenciar a água do outro material, eu vou dizer que cada um daquelas partes que eu estou vendo na água,
seja a água, seja o óleo, eu vou chamar de fases. Então, toda mistura heterogênea, ela vai ser composta por fases. Então, digamos que eu coloquei areia, coloquei água, coloquei o óleo. A areia vai fazer o quê? A areia é mais densa, ela vai se depositar no fundo. No meio, eu vou poder visualizar o quê? A água, correto? E em cima eu consigo visualizar o óleo, porque o óleo é menos denso, então ele vai ficar na parte de cima. Nessa mistura que eu fiz de água, óleo e areia, eu consigo visualizar quantas fases? 3, né? Consigo ver o fundo de areia, consigo ver a água no meio e consigo ver o óleo que tem em cima. Então, o que que acontece? Quando a gente faz essas misturas ou essas soluções, que a gente diz que tudo que é misturado com água, a gente pode chamar de solução se for líquido ou de mistura se for sólido, também há uma forma de fazer a separação dela, uma vez que ela está pronta, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu não falei da água e do sal. Como é que o sal ele é retirado da natureza? Do mar. Vocês sabiam disso? É o mar mesmo que tem lá uma grande quantidade de sais minerais que nós já vimos. E aí a gente consegue então fazer o quê? A separação da água e do sal. Então, de que maneira que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa água à mostra, a gente vai colocar essa água exposta a um calor excessivo, no caso pode ser o calor do sol ou qualquer outra fonte de calor. E aí o que que vai acontecer? Esse calor vai evaporar a água, e aí as gotículas de água, as gotículas de vapor de água que são muito leves vão subir para a atmosfera, e no fundo do recipiente vai ficar depositado o quê? O sal. Outra forma da gente perceber também essa separação de materiais é quando a gente vai para a praia, por exemplo, que a gente está lá no mar, está tomando banho de mar, então o nosso corpo, quando nós saímos, fica molhado. Só que quando a gente sai, se a gente não tomar um banho de ducha ou não se enxugar, né, com uma toalha, a gente vai perceber o quê? Que o sol vai evaporando aquela água e aí no nosso próprio corpo vão ficando aqueles cristalzinhos de sal. Ou seja, o que era uma solução homogênea, que a gente está vendo ali no mar, porque a gente não consegue pegar um pouquinho de água e verificar ali naquela água se tem sal ali dentro. Não, a gente sabe que tem sal porque a gente sente o gosto do sal. Mas naquela mistura ali, naquela solução de água com sal, é uma solução homogênea. Por quê? Porque está tudo misturado, eu não consigo perceber as fases. Mas eu consigo perceber o quê? Se eu quisesse fazer uma outra avaliação por outra perspectiva, eu poderia estar considerando, então, a areia do mar, né, do fundo do mar, e a água do mar. Então, nesse caso, eu teria o quê? Uma mistura heterogênea, onde eu encontraria a areia no fundo e encontraria a água em cima. E essa água, por sua vez, ela estaria numa solução homogênea. Por quê? Porque ela está misturada com o sal. Então, quando a gente sai do mar, por exemplo, que a gente não se enxuga, e o próprio sol se encarrega de fazer a evaporação, o que que acontece? As gotículas vão saindo, as gotículas de água, e a parte sólida vai ficando. Então, é possível a gente perceber na nossa pele aqueles grãozinhos de sal. Uma outra forma também de fazer separação de misturas é com a chamada decantação. O que que é decantação? Vai ser misturada a água, uma substância própria, que faz o quê? Ela faz com que a diferença de densidade fique maior para um ou para outro. Então, no caso, o que que essa mistura vai, o que que esse material vai fazer quando ele é jogado na água? Ele vai pegar as partículas de sujeira, as partículas de poeira, de terra ou micro-organismos até que estiverem presentes ali naquela água naquele momento e vai deixar ele mais denso. Então, o que que vai acontecer? Aquela sujeira vai toda descer para o fundo e aí vai separar, então, a sujeira da água. Esse método é muito utilizado na limpeza de piscina. Então, se você tiver piscina em casa ou no seu condomínio e um dia tiver a curiosidade, né, quando o moço estiver lá limpando a água, tenha curiosidade, pergunte para ele como é que é feito. Às vezes seu pai mesmo faz a limpeza, sua mãe faz a limpeza da água.
Então, pergunta para ele como que é feito. E aí percebam que eles vão jogar aquele material na água, vão esperar algumas horas, de repente até 24 horas de um dia para o outro. E quando você for retornar no outro dia para ver, você vai ver que aquela água ali tá clarinha e a sujeira tá toda depositada no fundo. Por quê? Porque houve uma diferença de densidade da sujeira para a água. Uma outra forma também de separação de misturas é o que a gente chama de filtração. Ou seja, a gente precisa usar um recipiente, o que a gente chama mesmo de filtro, né? Que esse recipiente, ele tem uns poros, ou seja, ele tem uns buraquinhos. Então, quando a água suja, né, passa por aquele recipiente, por aqueles poros, aquela sujeira vai ficando impregnada no que a gente chama de vela, por exemplo, do filtro de casa mesmo. Então, a sujeira fica impregnada e a água vai continuando o seu percurso, só que agora já de forma líquida. E aí, com isso, faz o que? A separação da água dos materiais sólidos, no caso da sujeira da água. Também, se vocês tiverem a curiosidade em casa, se tiver um filtro, peça para a mamãe ou para o papai abrir ali aquele filtro que vocês vão ver dentro uma vela, que a gente chama de vela, que é uma estrutura geralmente feita de cerâmica, que tem uns buraquinhos, ou seja, tem os porozinhos. E aí, esses porozinhos é que vão fazer o quê? A captura da água. E um outro método também muito utilizado e muito importante é a chamada de destilação. Ela é usada muito nas indústrias de bebidas, nas indústrias de fazer vinagre, nas indústrias que fazem a refinação do petróleo, né? Então, o que que acontece? A destilação, ela separa os componentes de uma mistura com a base na temperatura de ebulição. E a gente já viu o que que é ebulição, é aquele ponto de fervura. É o ponto que passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, o que que acontece? Cada ponto de ebulição vai fazendo uma separação daqueles materiais que estão presentes ali naquela, não só da água, mas aquele material, né? E aí essa temperatura ela vai separando. Então, cada elemento utilizado na indústria para fazer esses diversos componentes que eu já falei, tem uma temperatura de ebulição diferente. Então, é possível fazer a utilização, a obtenção do etanol, que é o combustível que nós utilizamos, que é o álcool, né? Que é feito que é vendido, né, nos postos de gasolina. A gente também faz o que? Como eu falei, o vinagre, a gente pode fazer a gasolina. Então, assim, esse método de destilação, ele é muito utilizado, então, pelas indústrias. E aí, com isso, a gente consegue novamente separar aquilo que foi unido. Então, a água, ela é capaz de dissolver os elementos, quase todos os elementos. Quando a água dissolve, a gente diz que aquele elemento é solúvel em água, e a água sempre será o solvente. Então, em uma solução, a gente tem o soluto, que é o material a ser dissolvido, e a gente tem o solvente, que é aquele material que vai dissolver. Então, no caso, nós estamos falando que a água pode ser considerada um solvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver quase tudo na natureza. Lembra daquele ditado que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque a água vai passando, vai fazendo o seu caminho, e aí com isso ela vai levando aqueles componentes que estão ao redor dela. E aí, por isso que a gente diz, então, que a água ela pode ser um solvente universal. Beleza? Saudade de vocês. Beijo.